Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, dependendo aí do horário que vocês vão estar vendo o vídeo. Gostaria primeiro de pedir desculpa mais uma vez pelos atrasos no vídeo. A correria do dia a dia está me impedindo de fazer as videoaulas para vocês, mas já estou gravando aqui mais 2 videoaulas, essa e uma próxima que eu divulgarei na semana que vem, tá bom? Então, vamos dar andamento aqui na nossa aula de hoje, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular. Como a mãe recorro de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Gente, vamos então aqui dar andamento na nossa aula, tá? Vamos ser bem breves. A nossa aula vai falar sobre a história da Bíblia, né? Nós passamos agora pelo mês de setembro, que é considerado o mês da Bíblia. Terminamos agora o último dia 30 como dia de São Jerônimo de Estridão, que é, digamos assim, o pai da Bíblia moderna, porque foi ele quem fez a tradução e a gente vai explicar um pouco sobre isso. Então, para nós entendermos, vamos logo ver o que seria a composição da Bíblia, tá? As Sagradas Escrituras, que é um outro nome dado à Bíblia, são inspiradas por Deus, e nela está contida a história da nossa salvação. Constitui, junto da tradição e do magistério, o que Deus quer de nós. Então vamos lá. Bíblia, né? A palavra Bíblia significa junção de vários livros, né? Uma coleção de vários livros. A Bíblia não é uma história contada de uma forma sistemática, tá? A Bíblia ela é contada de acordo com as experiências que aconteceram desde os nossos antepassados. Então a Bíblia ela tem várias divisões. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco, contando a origem da humanidade e as primeiras leis, o primeiro contato de Deus com os homens, tá? Depois vai ter os livros dos escritos, vai ter os profetas, né? E depois entra a revelação do Novo Testamento. Então, para ficar claro, a Bíblia foi escrita por homens sob inspiração divina, tá? Então, os homens escreveram, mas foram inspirados por Deus. Foram aproximadamente 6 concílios para determinar quais livros fariam parte da Bíblia. Por quê? Porque naquela época tinha muitos livros que se falavam católicos, muitas histórias que se diziam católicas, que se diziam inspiradas por Deus e não eram. Então nós tínhamos aqui, por exemplo, Evangelho de Tomé, tinha Evangelho de Pedro, que na verdade não foi escrito nem por Tomé nem por Pedro, tinha o Evangelho de Maria Madalena. Então tinham vários escritos que não faziam parte, não condiziam com a realidade bíblica, tá? Alguns podem até ter relatos históricos suficientemente adequados, né? Mas não divinamente inspirados, ou seja, nos relatos pode ser que eles escreveram coisas que cronologicamente, nos fatos, historicamente aconteceu. Então, se eu disser assim, no dia tal aquilo aconteceu, isso é uma verdade? É uma verdade. Mas não tem inspiração divina. Então, aquilo não passa de um livro de história, basicamente, né? Não é a história da salvação contada como Deus revelou à humanidade. Então, esses 6
concílios, na verdade 5 concílios e um decreto, que é o Gelasiano, fizeram parte da origem da Bíblia, em destaque para Hipona e Cartago. Hipona foi presidido por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona. Vamos então dar andamento. Quantos livros tem a Bíblia? 73. São 46 do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Diferente da Bíblia dos evangélicos, a Bíblia dos protestantes. Lá são 66, sendo 39 do Antigo Testamento e os mesmos 27 do Novo. Então, o que é que muda? Primeiro, a tradução, que há muitas diferenças. Ao longo dos demais encontros eu vou trazer essas diferenças. A Bíblia Católica ela é traduzida diretamente daquele santo que eu falei para vocês, que é São Jerônimo de Estridão. Ele foi o sábio que traduziu a Bíblia. E todas as Bíblias católicas passam pela tradução dela, que é a chamada de Vulgata. Tá? A gente vai já falar sobre ela. Já as Bíblias evangélicas, as Bíblias protestantes, não. Elas não têm uma fidelidade perfeita à tradução original, que é em grego, né? E em hebraico. Então, existem algumas palavras em algumas traduções que são falhas, né? Podem traduzir palavras de uma forma errada, como trarei já já. E, fora esse detalhe, eles tiraram alguns livros, né? Como eu falei para vocês, tem 46 livros no Antigo Testamento da Bíblia Católica, nos deles só tem 39. Então, são 7 livros que foram retirados por eles e nós vamos explicar o porquê deles tirarem e por que estão errados em tirar. A Bíblia antes ela era desse jeito. Então, imagine como é que se tinha missa, como é que se tinha um louvor a Deus, se a Bíblia ela era do tamanho de uma biblioteca, né? Porque eram vários escritos. Então, se você queria ter algum trecho da Bíblia, você tinha que escrever. Você ia para um local e escrevia aquilo que você viu nas cartas. Então, geralmente só tinha nas dioceses, que são as nossas sedes maiores, como por exemplo aqui nós somos paróquia, aqui em Pentecoste, paróquia Nossa Senhora da Conceição, tem a paróquia também de São Francisco e tem a paróquia Nossa Senhora de Lourdes na Serrota. As 3 paróquias fazem parte de um conglomerado de paróquias, ou seja, várias paróquias de várias cidades formando então a diocese. Então, geralmente os padres iam visitar os bispos, que são os encarregados de coordenar as dioceses, para poder aprender deles as Sagradas Escrituras. E muitos tinham a fama de copiar, que eram inclusive chamados de monges copistas, porque eles copiavam a Bíblia e entregavam certos livros para alguns sacerdotes, né, para eles levarem e aí terem como aprender a palavra de Deus. Só um detalhe, São Francisco de Assis, uma vez, né, já estamos perto da data da festa de São Francisco. São Francisco, certa vez, viu um rapaz pobre, um senhor muito pobre, passando fome, e ele tinha um exemplar do Novo Testamento. Detalhe, né? São Francisco viveu lá pelo século XII ou XIII, se eu não estiver enganado, e aqui nós estamos falando do começo do cristianismo, né? O 3º século cristão. Então, se lá em 1200 já era difícil ele ter um exemplar só do Novo Testamento, porque não tinha máquina de xerox, não tinha imprensa, né? Para você imprimir as coisas. Então imagine nesta época. E o que foi que São Francisco de Assis fez? Ele entregou o exemplar que ele tinha do Novo Testamento para que alguém desse comida para aquele pobre. Né? E quando foi questionado, ele tem uma das frases mais célebres, né? Que ele diz assim: a sua vida pode ser o único evangelho que aquela pessoa pode ler. Né? Então, nossa vida, nosso testemunho pode ser o único evangelho que alguém pode ler. Então, se eu for uma pessoa arrogante, se eu for uma pessoa má, se eu for uma pessoa perversa, se eu tiver dentro do meu coração todas essas virtudes, antivirtudes na verdade, né? Esses sentimentos negativos,
Na verdade, eu passarei um testemunho contrário ao meu próximo. Então, eu tenho que ter as virtudes, eu tenho que ser educado, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser amoroso, eu tenho que ter todas as qualidades para que ele veja como é bom ser cristão, para que ele veja como é bom ser bom, né? Então, vamos lá de novo. As Bíblias eram desse jeito, eram em pedaço. Muitas vezes algumas igrejas trocavam com outras para fazer determinadas leituras. Então, a igreja viu que precisava fazer uma modificação nisso. Olha como era a escrita daquela época, né? Muito arcaica. Era em hebraico ou aramaico, que são as línguas originais. Era lida de trás para frente. Era muito complexa. A caligrafia não era fácil. E aqui nós tivemos então um grande santo, que foi São Jerônimo, que fez essa tradução. Eu vou até avançar um pouco, vou mostrar para vocês, e daqui a pouco eu volto para falar sobre esse tema. Então, São Jerônimo, ele está aí fazendo todo o manuscrito, ele sabia falar fluentemente hebraico, aramaico, latim, grego e mais umas várias línguas, né? Então ele passou 29 anos para traduzir a Bíblia, né? Foi a missão da vida dele, traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua na época já mais falada do mundo, nesta época de 382 a 405, tá? Agora vamos voltar. Jesus tinha dado uma ordem clara: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Naquela época, lembre, nesse instante eu falei que a língua mais falada era o latim, mas isso em 382 até os anos 400 e alguma coisa. Nesta época aqui, eu já estou voltando um pouco no tempo, isso foi assim que Jesus subiu aos céus. Ele disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual era a língua mais falada na época de Jesus? Era o grego, era como se fosse o inglês hoje. Por quê? Porque a Grécia tinha comércio. Né? A Grécia era a cidade, era o país, né, de maior comércio no mundo. Então a frota grega, os navios gregos levavam o comércio. Então todo mundo falava um pouco de grego, né? Tinham pelo menos o conhecimento básico do grego. E qual era a língua original dos apóstolos? O hebraico. Então, se Jesus disse: ide ao mundo e pregar o evangelho, se o hebraico só era falado na região de Jesus, ali na região que circundava Jerusalém e as cidades antigas, né, como Nazaré, Belém, por aí vai, não era muito conveniente que os apóstolos falassem hebraico para todo mundo. Imagina eles irem, como São Tiago, lá para a Espanha. Inclusive ele evangelizou bastante por lá, ou como outros que foram até para a Ásia e falar em hebraico. Eles não iriam entender nada. Já no grego a chance era maior. Por que eu estou falando isso? Os apóstolos pregaram o evangelho por seus escritos, que é o Novo Testamento. Então, se você abrir o Novo Testamento na sua Bíblia, você vai ver lá Mateus, Lucas, Marcos, João, que são os 4 evangelistas. Vocês vão ver o Atos dos Apóstolos, a carta de São Tiago, vão ver a carta de São Pedro, a carta de São Judas. Então vocês vão ver muitas cartas, as cartas de São Paulo. Isso eram o que os próprios apóstolos pregavam, tá? E exortavam também através da Antiga Aliança, que eram os livros do Antigo Testamento. Então, como é que eles faziam isso? Eles tinham uma cópia, que era a Septuaginta. A Septuaginta é esse livro, tá? Ele foi escrito, a Septuaginta aqui era em grego, eram os livros do Antigo Testamento em grego, tá? E aqui eles usaram esse livro para poder pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles já estavam usando o grego para escrever o Novo Testamento, as cartas que depois viriam a ser conhecidas como Novo Testamento. E a gente vê algumas coincidências entre a gramática de um e outro. Por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14,
Nas nossas Bíblias fala o quê? Se você abrir, você vai ver. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que é Deus conosco. Lá em hebraico não se fala virgem, se fala moça. E moça não especifica se é juventude ou virgindade. Então, se as nossas Bíblias categoricamente falam virgem, elas têm uma origem mais puxada para a tradução grega do que para a tradução hebraica. No Novo Testamento, Jesus, quando foi predito pelo anjo, olha o que é que aconteceu. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Por isso tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Então, de novo, fala-se virgem, e o evangelho foi escrito em grego, tá? A origem do evangelho é grega. Então, se ele usou virgem e não jovem, então já se tem uma tradução, já se tem uma analogia de que a mesma fonte que eles usaram para pesquisar o Antigo Testamento, eles usaram aqui para citar no Evangelho de São Mateus, tá? Mais uma vez, eu vou pular isso aqui e vou citar só essa para vocês verem. São 350 citações que o Novo Testamento usa o Antigo Testamento e pelo menos 300 vêm da versão grega. Então a versão grega era sim utilizada pelos apóstolos para pregar, até porque eles estavam escrevendo o Novo Testamento em grego. E onde é que vem a parte da confusão aí? Tendo em vista que os primeiros cristãos, os apóstolos, pregavam em grego e falavam de Jesus, lembrem que os judeus não acreditam em Jesus. Eles só acreditam no Antigo Testamento, que é os livros que nós temos até antes do nascimento de Jesus. Porque para eles Jesus ainda não veio. Tá? E é por isso, inclusive, que mataram Jesus. Né? Então, o que é que acontece? Os cristãos começaram a aparecer para eles como se fosse uma seita. Porque eles falavam de Deus, né, de Deus criador do céu e da terra, falavam de todos aqueles antepassados, né, como Adão e Eva, falavam de Abraão, falavam de Isaac, de Jacó, das 12 tribos de Israel, falavam tudo aquilo que tem no Antigo Testamento, mas falavam de Jesus, e ele não estava nos escritos deles. E aí eles viram que tinham que fazer uma coisa, porque eles estavam começando a catequizar, a ensinar o povo em grego e falando de Jesus. Então eles se zangaram, né, iraram-se, expulsaram eles das praças, que eram chamadas de sinagogas, impediram eles de ensinar em público e decidiram que tinham que fazer o seu próprio livro para definir o que era ou não considerado correto. E aqui eles juntaram a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos. Assim, tem-se uma profecia do próprio Jesus, né? Vede, eu vos envio profetas, sábios e doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitarei outros nas vossas sinagogas. Então, é como se Jesus estivesse predizendo que isso iria acontecer muitos anos depois, né? Então, o Sínodo de Jamnia, no final do século I depois de Cristo, foi a reunião dos judeus para definirem os livros da Bíblia. E ali, da Bíblia deles, né, que eles não consideram o Novo Testamento. E aqui temos então a Tanakh. Tanakh, a palavra tá vai refletir ao Pentateuco, né, que é a Torá. O Na vai referir-se aos escritos e o K vai se referir aos profetas, tá? Na língua hebraica. E aqui eles fizeram então esse livro com 39 livros. Eles excluíram 7 livros. Por que eles excluíram 7 livros? Porque 7 desses livros só tinham em grego. E eles não consideravam o grego uma língua pura. Então eles disseram, não, isso não provém do povo de Israel, isso não vem da aliança. Então eles excluíram, tá? Os católicos, quando fizeram
né, nós católicos, quando tivemos nossos concílios, consideramos esses 7 livros como divinamente inspirados. Até a ruptura do cristianismo lá com Lutero, ainda se permaneceu, atenção, ainda se permaneceu com os 7 livros. Né? O Lutero ele só deixou os livros à parte, porque originalmente eles eram gregos, apesar da língua tradicional ser hebraica. Mas, como já expliquei a vocês, os evangelistas usavam a tradução grega da Septuaginta. De 350 citações, 300 provinham da Septuaginta. Então, alguns protestantes lá do século XVI, do século XVII, começaram a retirar dos seus livros das suas Bíblias esses 7 livros, e desde então esta fama pegou. Existem algumas denominações protestantes que consideram os livros, mas quase todas, aqui no Brasil praticamente todas, têm os 7 livros retirados. Então eles têm 39 livros na Bíblia deles do Antigo Testamento, enquanto a autêntica tem mais do que isso. Né? E aqui uma coisa interessante, São Jerônimo ele teve um leão de estimação. Né? Isso é muito interessante. Essa passagem, essa gravura é do Mosteiro de Jerusalém, onde ele vivia. De repente chegou um leão lá, com a pata ferida, todo mundo se alvoroçou, e ele não teve medo do leão. Inclusive ele tratou o leão que estava com a pata ferida, e o leão virou seu grande amigo, seu grande fiel e companheiro em todas as viagens. Né? Inclusive uma vez que o jumentinho do mosteiro tinha sido roubado, inclusive achavam que o pobre do leão tinha devorado o jumentinho, o que não aconteceu. O leão fez o papel de jumentinho, né? Os irmãos botavam as coisas nas costas do leão, iam com ele fazer as compras no mercado e voltavam, né? Inclusive foi o leão que encontrou o jumento, né? O jumento havia sido roubado por mercadores, mas não vem ao caso a gente explicar essa história antiga, mas é uma história muito bela que mostra que São Jerônimo ele era realmente como um perfil de um leão, né? Ele era corajoso, ele era firme, né? São Jerônimo ele era muito autêntico. Tá? Então nós temos aqui o Antigo Testamento, que era em hebraico. Depois teve a Septuaginta, que era o Antigo Testamento em grego. Tá? E aí nós temos o texto bíblico que foi feito em grego, e é por isso que nós consideramos a Septuaginta, que tinha os 39 livros em hebraico e mais aqueles livros, mais 7 livros, formando os 45, 46, fazendo a tradução do Antigo Testamento. Tá? E aí veio a Vulgata, que foi a tradução de 29 anos de duração que São Jerônimo levou para produzir, que somou hebraico com aramaico com o grego. Tá? Então ele traduziu tudo para o latim, fazendo a Vulgata. Tá? Então nós temos 3 fundamentos da fé. Nós temos as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Vamos entender o que é cada um desses para nós entendermos esse passo a passo que nós já estamos evoluindo na Bíblia. Tá? As Sagradas Escrituras em si é a própria Bíblia. Tá? Os protestantes, os irmãos evangélicos, eles têm uma mania de dizer que só a Bíblia é um fundamento da fé. Quando você começa a falar do santo fulano de tal, São Francisco, São João Paulo II, Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, eles perguntam onde é que ele está na Bíblia. Tudo para eles só serve se tiver na Bíblia. O que por si só já é uma incoerência. Já é uma incoerência porque nem tudo está na Bíblia. Né? É uma incoerência deles próprios. Existem coisas que os valores cristãos são contras que não estão na Bíblia. A gente vai já entender o porquê. Estão de uma forma implícita, não mais e não explícita. Né? Vamos então para a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição são os ensinamentos que os apóstolos deixaram. Tá? E o Magistério é o ensinamento
da igreja como um todo. Aqui nós precisamente falamos dos papas, tá? Aqui é o ensinamento oficial da igreja, tá? Então a igreja ela vai fazer uma determinada explicação sobre um dogma, sobre alguma coisa de fé, através do magistério. Então vamos lá explicar. Onde está na Bíblia que devemos seguir o que nos fala a Igreja Católica? Olha o que São Paulo colocou na carta aos Efésios. Há um só corpo, um só Espírito, e como também fomos chamados a uma só esperança da nossa vocação, temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Em muitos momentos na Bíblia, foi colocado que nós somos o corpo de Cristo. Tá? Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então, se a cabeça é só um, porque só existe um Jesus, só pode haver um corpo. Não pode haver vários corpos. Pode haver vários membros. Não é um braço, não é uma perna, não é uma orelha, não é enfim, não é uma barriga, enfim, as várias partes de um corpo. Mas sempre um só corpo. Tem que estar unido, é uma união. E aqui nós já vamos refutar algum argumento. Vamos aqui ver o striptease. Digamos que tem uma mulher que é evangélica, é uma pessoa protestante, que ela chega para os seus amigos de igreja e diz: olha, eu sou stripper, eu tiro a minha roupa para poder ganhar dinheiro. Aí um vai lá e diz assim: mas irmã, isso é pecado. Onde é que tem na Bíblia que striptease é pecado? Tem alguma coisa na Bíblia falando de striptease? Não, mas fala sobre o adultério. Não, mas eu não estou adulterando. Eu não estou dormindo com ninguém. Eu não estou olhando para ninguém. Eu estou dançando com roupa íntima. Então, dá-se imagens a entender que é pecado? Sim. Implicitamente, como Jesus lá no Evangelho, ele mesmo falou que aquele que olha para uma mulher de forma pecaminosa, este já cometeu adultério em seu coração. Mas existe propriamente dita a palavra striptease? Não existe. Eutanásia, que é o ato de você matar uma pessoa para apressar a sua morte, também é pecado. Existe essa palavra na Bíblia? O racismo, existe lá? Não existem. Mas quer dizer que são corretas? Claro que não. Então, é muito incoerente você dizer onde está na Bíblia. A pergunta correta seria qual o fundamento bíblico. Porque nem tudo está escrito literalmente na Bíblia, tá? Agora, existe fundamento para dizer que o striptease é pecado? Sim. Existe fundamento para dizer que a eutanásia é pecado? Sim. Existe fundamento para dizer que o racismo é pecado? Completamente. Agora, está escrito literalmente? Não, não está escrito literalmente. É por isso, então, que nós, além de acreditarmos na Bíblia, nós temos as tradições orais, tá? Que vão fazer o fundamento bíblico, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, a tradição e o magistério, tá? Vamos aqui entender essa questão da sola escritura, né? Somente a Bíblia, as diversas interpretações. Então imagine que uma pessoa como nós, que está olhando a imagem de longe, está conseguindo observar que isso é um elefante. Mas os cegos que estão perto, um está tocando na tromba e está dizendo isso é uma serpente. O outro na orelha dizendo isso é um tapete. O outro está pegando na presa e dizendo isto é uma lança. O outro nas pernas um pouco cabeludas e dizendo isso é uma árvore. O outro na barriga dura dizendo isso é um muro. E o outro na cauda dizendo isso é uma corda. Então, as meias-verdades não são corretas. Eu vou já dar um exemplo para vocês de meias-verdades que acontecem, que distorcem aquilo que é de fato a verdade, tá? Então nós temos que ter muito entendimento, porque se Cristo é só um, que é a cabeça, o corpo também tem que ter um pensamento igual. Daqui vocês já tiram uma lição de vida importante. Quantas e quantas denominações protestantes evangélicas diferem das suas condutas? Por exemplo, a Universal, que é a do Edir Macedo, o Edir Macedo em si ele aprova o aborto. E ele já falou isso várias vezes. Já existe a maioria que diz que o aborto é um pecado. Existem igrejas, como
a do Valdomiro Santiago, que vende coisas como se fossem sagrados, feijões mágicos, né? Feijões que vão curar, lenço que vai curar, o lenço que o pastor passou na testa vai curar, coisas do gênero. Então, vocês percebem que nem entre eles entram em consenso. Os Testemunhos de Jeová é uma denominação protestante, eles não consideram que existe uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai lá para os adventistas do sétimo dia, eles querem levar tudo ao pé da letra daquilo que tinha-se no Antigo Testamento. Então, nem carne de porco eles comem, porque no Antigo Testamento era pecado. No Novo Testamento, Jesus já veio para dizer que não era pecado. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Então, o que eu estou querendo dizer é que eles têm diversas interpretações. Isso de coisas tão fúteis, né? Imagine de coisas muito sérias, que eles têm interpretações diversas. Existem protestantes, por exemplo, que dizem que de fato Nossa Senhora foi sempre virgem. Já outros dizem que ela foi uma mulher qualquer. Já outros dizem que, na verdade, ele só nasceu por meio dela porque, enfim, ele queria demonstrar que ele era humilde, mas ela não valia nada. Então, existem inúmeras coisas que esse povo anda contando, tá? O que é um grande heresia você falar uma coisa dessa de Nossa Senhora, né? Então, me vem a frase, né, de São Lucas que ele falava assim: pode um cego guiar outro cego? Eles não vão cair tudo no mesmo buraco, na mesma cova, né? E aqui eu quero trazer para vocês algumas coisas que nos falam sobre esses três pilares, né? Bíblia, que é a Sagrada Escritura, tradição e magistério. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então, primeiro começou aí. Não existe interpretação pessoal na Bíblia, tá? Isso que eu estou falando não é interpretação pessoal minha. Isso é a interpretação da Igreja Católica. E ela ensina a todos os seus membros, tá? Eles estão unidos. Já de igrejas protestantes existem mais de 8.000 denominações. 8.000 denominações, gente. Cada uma com um pensamento diferente. Aí você diz assim, mas existe mais de 8.000 igrejas católicas. Sim, mas com nomes diferentes, tipo a Igreja Nossa Senhora da Conceição e a Igreja São Francisco, só tem um nome diferente, mas é o mesmo ensinamento, é a mesma doutrina. É como uma escola que muda somente o nome, né? Mas permanece como o mesmo tipo de aprendizado. É o mesmo livro que é ensinado, as mesmas condutas, é a mesma regra aplicada, né? Vamos lá. A Bíblia não é como Lutero pregava, sendo a única autoridade, porque a própria Bíblia já diz várias vezes que ela não é a única autoridade. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o que é que São Paulo diz? Eu vos felicito por vos lembrardes de mim em toda ocasião, e conservaram as tradições, tais como eu vos transmiti. Mais na frente, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ele também fala: assim, irmãos, ficais inabaláveis e guardeis as tradições firmemente que vos ensinamos de viva voz, que pode ser o magistério, né? Já que eles eram apóstolos, eles ensinavam via magistério, ou por carta, ensinamento oficial, como é o Novo Testamento, né? Já que foram eles que escreveram a Bíblia, né? O próprio São Paulo. Um deles, né? Segunda carta de São João, capítulo 1, versículo 12. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o fiz com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Então ele mesmo próprio diz que nem tudo que ele quer contar ele escreveu, ele vai contar pessoalmente. Então, deixa de ser inspirado o que ele vai conversar pessoalmente, então quer dizer que é divinamente inspirado só o que ele falou na carta escrita, então que ele chegou lá deixou de ser inspirado? É evidente que não. E aquele ensinamento que ele passou para aquelas pessoas vai sendo perpetuado para as demais. Isso é a tradição, tá? No Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso eu que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então vejam que Jesus fez tantas coisas
que nenhum livro do mundo poderia contar tantas coisas. Tanto é que até hoje existem muitos santos que estão explicando o caminho de Jesus, a doutrina de Jesus, o passo a passo de Jesus, a vida em santidade que Jesus quis nos ensinar, tá? Vamos lá. Essas doutrinas, muitas vezes distorcidas, que cada igreja evangélica protestante tem de diferente uma da outra, confunde muitos fiéis, mas, ora, apenas uma é a verdade. Olha o que é que fala o Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que nós expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu, no caso Jesus, lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e põem em prática é semelhante a um homem prudente que fez a sua casa na rocha, porque caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos, e investiram contra aquela casa, sopraram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava feita na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando veio as chuvas, as enchentes e sopraram os ventos, aquela casa caiu e grande foi a sua ruína. Então, o próprio Jesus está nos dizendo, nem todo que diz que é dele, de fato é. É um ensinamento dele quando ele diz, retirai-vos de mim, nunca vos conheci. Né? No mesmo caminho diz o Ato dos Apóstolos, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos vão se levantar homens que vão falar coisas perversas para atrair os discípulos após si. É como nós vemos em muitas seitas protestantes evangélicas, que falam qualquer coisa para atrair você para lá. Tem um que promete dinheiro, se você vier, você vai ganhar um carro novo. Teologia da prosperidade chamado, né? Então, cada um tem a sua estratégia, estratagema, né? Não estou dizendo que a Igreja Católica não tenha membros que cometem erro. A igreja em si ela nunca erra, mas existem muitos padres que podem errar. Você diz, professor Anderson, como é que isso é capaz? Imagine o seu time de futebol, né? Você gosta do seu time de futebol? Acredito que você goste do seu time, né? Eu, por exemplo, torço Fortaleza. A gente passou muitos anos na terceira divisão, por exemplo, né? Por que eu estou citando isso? Eu tive raiva do meu clube naquela época? Não. A culpa não era do clube. A culpa era de quem geria o clube. Então, a culpa era dos diretores. A culpa era de algumas outras pessoas ligadas ao clube. Então, o clube em si não pode ser odiado por uma coisa que não é culpa dele enquanto instituição. Não foi o clube que ensinou os seus membros a roubarem. Não foi o clube que ensinou aquilo acontecer de forma errada. Então, da mesma forma, a Igreja Católica nunca ensinou os padres, os bispos, o povo mesmo, nós, a cometermos pecado. A Igreja, inclusive, vai contra e diz que não é para cometê-los. Se, infelizmente, ao longo da nossa história nós tivemos padres, bispos, pessoas como nós que cometeram inúmeros pecados, infelizmente. Mas, por exemplo, os 12 apóstolos é um outro exemplo. Judas era um traidor. Nem por isso os apóstolos deixaram de ter o seu apostolado, né? O seu apostolado em Cristo. Deixaram de ser legítimos seguidores de Cristo porque tinham errado. Então, daí nós tiramos esse exemplo, tá? E aqui também fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas são lobos devoradores. E São Paulo nos advertiu sobre essas divisões na igreja, lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 a 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os, esses tais não servem a Cristo nosso Senhor,
mas servem a si próprios, ao próprio ventre. E com essas palavras doces, essa linguagem lisonjeira, enganam os corações simples das pessoas. Então percebam que ele diz para você não entrar naquelas pessoas, naquelas doutrinas que causam divisões, né? Estejam unidos. Onde há união, há um corpo. Se você desmembra várias partes do corpo, se você amputa um dedo, amputa um braço, amputa uma perna, já não tem mais um corpo, ele está todo desmembrado, tá? E aqui eu quero comentar, eu disse para vocês que trazer um exemplo para vocês verem como é aquela história do elefante, de você olhar e achar uma coisa quando na verdade é outra. Muitos evangélicos dizem para a gente o seguinte: ah, mas o Papa, o primeiro Papa da igreja que vocês consideram Papa, Pedro, ele era casado. Por que os papas e os padres não casam? São Pedro foi casado? Sim, nós nunca negamos isso. No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 15, Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava acamada e com febre, tocou ela na mão e a febre sumiu. Levantou-os e o serviu. Então, Anderson, por que os padres e os bispos não casam? Vamos ver o próprio livro de São Mateus, o próprio Evangelho de São Mateus, alguns capítulos na frente, 11 capítulos na frente, lá no capítulo 19, então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós, ou seja, você e vocês aqui que estão me seguindo, quando na regeneração o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também se assentaram sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que tiverem deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, como é o caso de São Pedro, ou filhos, terras por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então percebam que São Pedro não foi mais casado depois, né? Ele deixou a sua esposa para dedicar-se inteiramente a Jesus, que é um ensinamento que o próprio São Paulo, na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 35, diz. Olha o que é que ele fala. O solteiro, ou seja, a pessoa que não se casa, cuida das coisas que são de Deus e como agradar a Deus, ao Senhor. Já o casado, ele tem que se preocupar com as coisas do mundo, porque tem que procurar agradar sua esposa, agradar o seu filho, enfim. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou com a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Já a casada cuida das coisas do mundo, para agradar ao marido e aos filhos, né? Digo isto para vosso proveito, mas não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Então ele ensina que aquele que quiser viver de uma forma celibatária, esse tem uma vida mais perfeita, porque vai se dedicar inteiramente a Deus. Então convém aos padres serem assim, convém aos bispos serem assim, convém ao Papa, que é o bispo de Roma, ser assim. Imagine um padre como o Padre Pio, que passava 18 horas numa confissão, né? Entre missa e confissão, tinha no máximo 4 horas por dia, 6 horas por dia para fazer as refeições e dormir. Como é que ele seria um bom pai, biologicamente falando? Como é que ele teria tempo para brincar com seu filho, se ele dedicava sua vida para o bem das almas? Desculpa. Então, é mais um exemplo de como nós temos que ter esse entendimento. Os padres e os bispos, eles se dedicam de corpo e alma para o bem das almas, para o bem do rebanho de Deus. E aqui, gente, nós vamos encerrar nossa formação de hoje. Espero que vocês tenham entendido esse passo a passo todo, desde a origem da Bíblia, os 5 concílios e o decreto que fizeram com que a Bíblia fosse feita